Deuteronômio, capítulo 26, lembrando que nós estamos aqui ainda num discurso de Moisés, onde ele relembrava todas as partes da lei para que o povo não se esquecesse, aquela questão da repetição, a qual nós falamos em vários vídeos, né? Então aqui nós começamos falando sobre as primícias da terra. Então, quando o povo entrasse na terra prometida, algumas coisas que o povo não podia esquecer, uma delas era as primícias da terra. Então começa logo o capítulo assim, olha, entrar na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, né? E ao você possuir essa terra e morar nela, deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor te deu, e etc, etc, etc. Ou seja, os mandamentos e as ordenanças estavam sendo relembrados em todos os episódios, em todos esses discursos que Moisés estava fazendo. Neste capítulo nós vamos ver também a questão do dízimo. Então, só que tem uma coisa, que esse é sempre o ponto que eu vou chamar a atenção, né? Aqui a orientação é quando no terceiro ano, que é aquele ano dos dízimos, né? E que você acabar de separar todos os seus dízimos, etc. Você vai ter que dar para os levitas, para os estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam. Então aqui não se tratava de dinheiro, sim, mas sim de frutos, né, plantações, assim, aquela cultura muito mais da agropecuária, que era a questão da época. Então tudo isso era para ser dado como mantimento para aqueles que não tinham condições. Isso também é muito importante de nós lembrarmos, né? Claro que ele vai disciplinar aqui também, né, que era aqueles que são os levitas, que eram os verdadeiros sacerdotes naquela época. E também há uma exortação muito severa neste capítulo sobre obediência. Então, era muito claro que este povo, que quando entrasse numa terra, que era a terra prometida, que era um lugar de paz, um lugar onde eles teriam descanso depois de tudo que haviam passado, havia sim uma possibilidade muito grande desse povo esquecer de Deus, porque era o que já tinha acontecido ao longo da história de Israel. Várias e várias reflexões anteriores a essa nós colocamos que o povo meramente se esquecia de que estava ali a ordem de Deus, ou seja, Deus estava conduzindo o povo a esta terra e nesse caminho, neste processo, o povo por diversas e diversas vezes se rebelou, adorou bezerros de ouro, se esqueceu, blasfemavam, enfim, fizeram tudo aquilo que não deveriam fazer, né? Então aqui é mais uma vez, além das várias outras vezes que já foram ditas, né, uma exortação à obediência. O povo precisa ser obediente, porque é um povo que está aliançado com Deus. E aí neste capítulo nós vamos encerrar o segundo discurso de Moisés. Obviamente que na próxima reflexão a gente começa o terceiro discurso, mas é muito interessante também essa ordem cronológica de fatos, né? Então tivemos o primeiro discurso de Moisés, onde temos riqueza de detalhes, de N coisas que falaram, que Moisés falou, e agora estamos aqui terminando o segundo discurso de Moisés. Então, isso nos leva a crer que houve um tempo para que essas coisas fossem promulgadas, né? E também que Moisés ele se organizou para poder dizer isso no sentido assim, olha, esse primeiro discurso, ou pelo menos nós recebemos isso aqui no texto bíblico, né? O primeiro discurso foi abordado isso, nada mais que uma organização. O segundo discurso, chegamos até aqui, que é até essa parte do capítulo 26, a parte final, onde ele vai tratar sobre essa questão das primícias, dos dízimos e também sobre uma exortação à obediência. Muito bem, eu queria aproveitar, agora que terminei essa reflexão, e fazer uma homenagem, né? Pedir licença para você que assiste sempre as nossas reflexões, para uma homenagem póstuma para a nossa querida irmã em Cristo, Renata Natali, que nos deixou recentemente, depois de 2 anos lutando ferozmente contra um câncer. Bom, eu procuro ser muito sincero nas questões que faço, e a Renata ela caminhou conosco do Evangelho Negociável por muitos anos, e é o primeiro vídeo que eu estou gravando após a partida dela, por isso que eu estou fazendo essa homenagem póstuma. Por quê? Porque mesmo uma pessoa acometida de câncer, que sofria por quimioterapia, pelas dores da doença, todos nós que convivíamos com a Renata Natali, nós fomos edificados pela fé que ela demonstrou, e inclusive esta série de reflexões. Confesso para vocês que quando eu estava lá no Gênesis, né, nós estamos já em Deuteronômio, mas quando eu estava lá no Gênesis eu estava um pouco cansado um dia, porque cansado das coisas da vida, trabalho, problemas, etc, né? E até pensei em dar uma pausa nesse projeto de gravar as reflexões da Bíblia, até para que eu pudesse me organizar melhor e tudo. E eu me lembro que ela veio falar comigo. Ela falou, Marco, não desiste não, porque olha, eu estou aprendendo muito, outras pessoas estão aprendendo. E isso me deu uma baita injeção de ânimo. Eu falei, não, então vamos permanecer, embora nós estamos sempre colocando conteúdo aqui no nosso YouTube. Mas foi muito por causa dela que decidi permanecer. E a cada vez que a gente terminava aqui uma série de reflexões
em algum livro, ela vinha, comentava, dava as impressões dela para mim, enfim. Então foi alguém que marcou a nossa vida pelo testemunho, pelo incentivo que ela sempre deu para as pessoas, e mesmo estando passando por essa doença terrível e por uma partida tão precoce, né, porque ela era jovem, ela nos ensinou muito com a fé dela. Então eu queria dedicar não só apenas este episódio de hoje, mas esses trabalhos que nós fizemos aqui no Evangelho Negociável eu dedico muito a ela, porque ela sempre nos incentivou. Claro que, como cristão, nós entendemos que ela não está mais aqui, que ela não está vendo, mas eu acho justo que vocês que nos assistem, que vocês saibam. As nossas orações pelo marido, né, da Renata, e pelo filho permanecem, e peço que vocês se lembrem de orar pela família deles que acabaram de perder, né, a mãe, né, a esposa, por conta do câncer, mas temos o conforto em Cristo que ela está com o Pai. Muito obrigado.